Não é prioridade neste momento. 5 palavras. Foi isso que ela disse quando entrei na sala dela pela terceira vez em 6 semanas. A mulher do RH sequer levantou a cabeça. Continuou anotando algo, a caneta desenhando pequenos círculos enquanto eu explicava que minha gerente vinha basicamente roubando meu salário havia 8 meses. 47 horas em uma semana, 52 na seguinte, 54 na semana depois daquela. Cada hora além das 40 nunca foi paga, porque, certa manhã, acordei e descobri que, de repente, eu havia sido classificada como funcionária assalariada, mesmo continuando a fazer exatamente o mesmo trabalho que realizava havia 2 anos. Nada mudou nas minhas tarefas, apenas no pagamento. Vamos investigar isso em algum momento, disse Paola com voz monótona. Fiquei ali parada, observando-a escrever, sentindo algo dentro de mim se partir, não quebrar, mas rachar como quando você deixa cair um copo e ele não se estilhaça. Porém você sabe que ele já está condenado. Você apenas ainda não o tocou para descobrir o tamanho do estrago. Antes de continuar, obrigada por estarem aqui. Se essa história parecer familiar para você, ou se em algum momento já se sentiu invisível no próprio trabalho, faça um favor e clique no botão de inscrição. Deixe também um comentário abaixo dizendo o que teria feito no meu lugar. Seu apoio significa muito, e é o que me permite continuar escrevendo essas histórias. Meu nome é Lorian, e preciso que você entenda algo sobre mim. Eu não sou a pessoa que cria problemas. Eu sou a pessoa que resolve as coisas. Eu organizo os envios. Eu controlo os números de estoque. Eu garanto que os produtos cheguem ao lugar certo, na hora certa. Sou boa com detalhes. Percebo quando algo não fecha. Quando uma caixa diz que tem 60 unidades, mas há 58, eu noto. Quando a previsão de entrega é para terça-feira, mas a mercadoria chega na quarta, eu registro. Na minha área, detalhes são tudo. Comecei nessa empresa 3 anos antes de tudo isso acontecer. Era um cargo inicial, pago por hora, entrando às 7 da manhã e saindo às 16 horas, a menos que houvesse uma entrega grande. Nesses casos eu ficava até mais tarde e recebia 1h30, como todo mundo. O trabalho era simples e honesto. Eu gostava dessa simplicidade. Contar produtos, conferir números, garantir que os centros de distribuição recebessem exatamente o que haviam pedido, voltar para casa, dormir e repetir no dia seguinte. Minha gerente se chamava Bethany quando comecei. Uma senhora simpática. Aposentou-se depois de 30 anos na empresa. No meu primeiro dia, ela me deu uma caneca com a frase "Contando com você" e um rostinho sorridente. Ela me ensinou os sistemas. Mostrou quais fornecedores eram confiáveis e quais sempre entregavam 2% a menos do que o combinado, torcendo para que ninguém percebesse. Eu percebia. Quando Bethany se aposentou, contrataram alguém novo. O nome dela era Cecile. Tinha 31 anos. Usava terninhos impecáveis e mantinha o cabelo preso com tanta força que parecia doloroso. Já havia trabalhado em 3 empresas diferentes em 5 anos, sendo promovida em cada uma delas. Todos na gerência comentavam como ela era impressionante, como era ambiciosa e como sempre superava metas. O que realmente queriam dizer era que ela sabia fazer os números parecerem ótimos no papel. Cecile sorria o tempo todo. Não aquele sorriso caloroso que faz você se sentir bem recebido. Era o outro tipo, o que nunca iluminava o resto do rosto. Parecia que ela tinha aprendido a sorrir assistindo vídeos, em vez de sentir algo de verdade. Ela caminhava pelo armazém sorrindo para todos, perguntando como estávamos, lembrando nomes e aniversários, mas seus olhos estavam sempre ocupados com outra coisa, calculando, avaliando, tentando descobrir onde poderia cortar custos. 6 meses depois de assumir o cargo, ela convocou uma reunião do departamento. 8 de nós nos reunimos na sala de descanso. Ela ficou na frente com uma apresentação impressa em folhas comuns, porque não havia projetor no prédio. Estive avaliando o desempenho de todos, disse ela, ainda sorrindo. E tenho o prazer de anunciar algumas promoções. Meu nome estava na lista. Coordenadora sênior de estoque, cargo assalariado, $52.000 por ano. Depois da reunião fiz as contas.
Eu ganhava 48 mil dólares com as horas extras regulares. 52 mil parecia um aumento até você perceber que eu continuaria trabalhando as mesmas 50 horas por semana sem pagamento adicional. Isso significava 4 mil dólares a mais por ano por cerca de 10 horas extras semanais, algo próximo de 7 dólares por hora extra, menos do que eu recebia antes. No dia seguinte fui ao escritório de Cecily. Eu tinha algumas perguntas sobre a estrutura salarial. Claro, disse ela, indicando a cadeira à minha frente. O que está te preocupando? O valor por hora parece menor do que o que eu ganhava antes, mesmo contando as horas extras. Bem, agora você é assalariada. Não recebe mais por hora. Você é paga pelo valor que entrega. Ela se inclinou levemente para a frente. É um avanço. Mais responsabilidade, mais prestígio. Mostra que eu confio em você para tarefas de nível mais alto. Que tarefas de nível mais alto? Gestão estratégica de estoque. Você terá mais autonomia e mais poder de decisão. Eu contava estoque. Era isso que eu fazia. Era isso que vinha fazendo e continuaria fazendo. Nada na descrição do cargo sugeria algo estratégico ou autônomo. Eu organizava caixas e conferia números. Um trabalho importante, mas não gerencial. Posso continuar recebendo por hora? Perguntei. O sorriso dela se estreitou. Laurian, estou oferecendo crescimento aqui. Você não quer evoluir na sua carreira? A forma como ela disse aquilo me fez sentir como se eu estivesse perguntando algo absurdo, como se tivesse sugerido incendiar o depósito em vez de contar o estoque. Senti meu rosto esquentar. Vou pensar nisso. Você tem até sexta-feira, disse ela. Preciso finalizar a documentação. Voltei para casa naquela noite e fiquei sentada à mesa da cozinha por 3 horas, tentando decidir se eu estava sendo ingrata ou apenas prudente. Meu apartamento era pequeno, de um quarto, a 15 minutos de carro do trabalho. Eu morava lá havia 4 anos e nunca tinha pago aluguel, porque o apartamento era da minha tia e ela me deixava usá-lo. Os 4 mil dólares extras por ano seriam muito bem-vindos, mas perder as horas extras custaria mais do que eu ganharia. Mesmo assim, as palavras de Cecily continuavam ecoando na minha cabeça. Crescimento na carreira. Promoção. Confiança. Na sexta-feira aceitei a promoção. No primeiro mês trabalhei 43 horas. Nada mal. No segundo mês, 48. No terceiro mês, Cecily começou a agendar contagens de estoque nos fins de semana. Obrigatórias. Ela enviava uma mensagem na sexta-feira à tarde, dizendo que precisávamos de todos no sábado pela manhã, porque uma grande remessa chegaria na segunda-feira e precisávamos verificar a disponibilidade de espaço. 6 horas no sábado, sem qualquer pagamento extra. Agora você é assalariada, ela disse quando perguntei sobre a remuneração. Isso faz parte do trabalho. No quarto mês trabalhei 61 horas em uma única semana. 61. Foi nesse momento que comecei a registrar tudo em um caderno que mantinha em casa. Data, horas trabalhadas, tarefas concluídas. Também anotei todas as conversas em que Cecily insinuava que eu poderia perder minha promoção se não comparecesse às contagens de estoque realizadas nos fins de semana. Sempre que ela comentava que outras pessoas adorariam estar no meu lugar, lembrava o quanto valorizava meu comprometimento. Durante aqueles meses percebi outra coisa. Outras 7 pessoas do nosso departamento receberam exatamente a mesma promoção que eu. Todos nós deixamos de ser pagos por hora e passamos a ser assalariados. Todos nós passamos a trabalhar 50 ou 60 horas por semana sem receber hora extra. Comecei a conversar com eles durante os intervalos, em conversas discretas no estacionamento. Todos tinham as mesmas preocupações. Todos se sentiam presos da mesma forma. Ninguém queria reclamar e correr o risco de perder o emprego. Então, certo dia, alguém da contabilidade comentou que Cecily havia recebido um bônus enorme no final do ano fiscal. Os custos do departamento tinham caído 38% sob a gestão dela. 38%. Voltei para casa e comecei a fazer mais cálculos. Se 7 pessoas que antes faziam horas extras agora continuavam trabalhando as mesmas horas por um salário fixo,
Isso representava dezenas de milhares de dólares economizados em custos trabalhistas. Dinheiro que não ia para nós. Dinheiro que ia direto para o lucro. Dinheiro que fazia Cecília parecer uma administradora brilhante. Foi nesse momento que eu entendi a verdade. Aquilo nunca foi uma promoção. Na realidade, tratava-se de uma reclassificação feita para evitar o pagamento de horas extras. Era roubo de salário com um nome elegante. Passei 3 dias estudando a Lei de Normas Trabalhistas Justas, Fair Labor Standards Act, conhecida pela sigla FLSA. Li sobre regras de isenção e sobre o chamado teste de funções. Para que um cargo seja legalmente classificado como isento de horas extras, é necessário cumprir critérios específicos. A função principal da pessoa precisa envolver gestão ou exigir julgamento independente em decisões importantes do negócio. Eu não fazia nada disso. Eu contava caixas, conferia remessas, organizava o estoque. Meu trabalho era importante, mas não era um cargo isento de horas extras. Marquei então uma reunião com o RH. O nome da diretora era Paola. Ela tinha cerca de 50 e poucos anos e trabalhava naquela empresa havia 20 anos. O escritório dela tinha cheiro de aromatizador com fragrância de baunilha misturado com papel antigo. Expliquei toda a situação com calma e educação. Não acusei ninguém diretamente. Apenas disse que acreditava que poderia haver um erro na minha classificação. Vamos verificar, disse Paola enquanto anotava algo em um bloco. Nossa equipe jurídica revisa todas as classificações de cargo. Tenho certeza de que está tudo correto, mas vou confirmar novamente. 2 semanas se passaram e nada mudou. Eu continuava trabalhando 50 horas por semana e recebendo exatamente o mesmo salário. Marquei outra reunião. Dessa vez levei documentação. Levei cópias impressas das diretrizes da FLSA, uma lista detalhada das minhas tarefas diárias e exemplos dos meus registros de horas mostrando semanas com mais de 50 horas de trabalho. Nossos advogados analisaram todas as posições, disse o assistente administrativo. Sua classificação está correta. As funções que você desempenha se enquadram na categoria isenta. Eu faço contagem de estoque, respondi. Não gerencio ninguém. Não tomo decisões de negócios. Você exerce julgamento na sua função, ele respondeu. Você toma decisões sobre a alocação de estoque. Eu sigo o sistema, expliquei. O computador indica para onde os produtos devem ir com base nos pedidos existentes. Eu apenas verifico os números e organizo a logística. Isso exige discernimento profissional, respondeu ele. Ela falou aquilo como se estivesse lendo um roteiro, como se alguém tivesse dito exatamente o que deveria responder, caso alguém questionasse aquelas classificações. Saí do escritório me sentindo menor do que quando entrei. 6 semanas depois, voltei pela 3ª vez. Dessa vez eu não fui educada, não fui cuidadosa. Eu estava exausta. Cecília havia marcado 3 inventários de fim de semana em um único mês. Trabalhei 54 horas em uma semana, depois 57, depois 62. Meu corpo inteiro doía. Meu apartamento estava um caos, porque eu nunca ficava em casa tempo suficiente para limpar nada. Parei de encontrar meus amigos porque estava sempre trabalhando ou cansada demais para sair. Estou trabalhando 60 horas por semana pelo mesmo salário que recebia havia 3 anos, eu disse. Isso não é legal. Eu sei que não é legal. Eu li os regulamentos. Documentei tudo. Algo precisa mudar. Dessa vez Paola não anotou nada. Ela apenas me olhou com uma expressão que eu não conseguia interpretar. Talvez estivesse cansada. Talvez irritada. Não é uma prioridade agora, ela disse. Saí do escritório, entrei no meu carro e fiquei sentada no estacionamento por cerca de 20 minutos. Eu não estava chorando. Queria chorar, mas estava com muita raiva. Era aquele tipo de raiva que se instala no peito e dificulta a respiração. Aquele tipo de raiva que faz você entender por que algumas pessoas acabam fazendo coisas que jamais imaginaram fazer. Naquela noite sentei novamente à mesa da cozinha e abri meu laptop. Acessei o site do Conselho Estadual do Trabalho. Eu já havia visitado aquele site antes, mas nunca tinha considerado seriamente registrar uma denúncia. Parecia algo extremo demais, quase agressivo demais. Como lançar uma bomba,
em vez de simplesmente tentar conversar. Mas 3 conversas não tinham resolvido nada. 3 reuniões. 3 tentativas de resolver a situação pelos canais internos adequados. Todas ignoradas. O formulário de reclamação era longo e detalhado. Pedia tudo. Informações do funcionário, dados da empresa, descrição da violação, documentação de apoio. Preenchi cada parte com calma e atenção, certificando-me de que todos os detalhes estavam corretos. Listei cada hora que trabalhei nos últimos 8 meses. Anexei a descrição do meu cargo. Expliquei exatamente quais tarefas eu executava todos os dias. Incluí também os nomes dos outros 7 funcionários que tinham sido reclassificados da mesma forma que eu. Depois escrevi algo a mais. Algo que havia descoberto durante minhas semanas de pesquisa. Expliquei que a estrutura de bônus da minha gerente estava diretamente ligada à redução dos custos do departamento. Ou seja, ela tinha um incentivo financeiro para classificar funcionários de forma inadequada. Expliquei também que a economia de 38% nos custos do departamento não vinha de melhorias de eficiência. Vinha de trabalho não remunerado. Enviei a reclamação às 2 da manhã. Depois fechei o laptop e fui para a cama. Mas não consegui dormir. Fiquei deitada ali, olhando para o teto, tentando entender se eu tinha acabado de melhorar tudo ou de destruir minha própria carreira. 4 dias se passaram. Durante esses 4 dias, fui trabalhar e contei o estoque como se nada tivesse mudado, como se eu não tivesse acabado de registrar uma reclamação formal no estado que poderia colocar tudo em risco. Fiquei esperando que alguma coisa acontecesse. Um telefonema, um e-mail, qualquer confirmação de que minha denúncia havia sido recebida. Nada aconteceu. Comecei a pensar se eu tinha cometido algum erro, se talvez o formulário não tivesse sido enviado de verdade ou se ninguém sequer chegaria a analisá-lo. Então, na tarde de quinta-feira, a assistente de Cecília entrou correndo no depósito. Correndo de verdade. Ela nunca corria. Estava sempre tranquila, sempre se movendo na velocidade exata para parecer ocupada, mas nunca agitada. Só que, dessa vez, ela estava disparada, os tênis batendo forte no chão de concreto. "Onde está Paola?" Ela gritou para quem quisesse ouvir. "O estado está aqui. Eles estão no prédio. Eles querem os registros da folha de pagamento de todo o departamento." Eu estava com minha prancheta nas mãos, conferindo um carregamento de suprimentos industriais que havia chegado naquela manhã. 247 unidades. Anotei o número com calma, devagar, como se minha mão não estivesse tremendo, como se meu coração não estivesse tentando saltar pela boca. O Ministério do Trabalho não avisa antes. Eu tinha aprendido isso durante minhas pesquisas. Eles não marcam visitas e não dão tempo para as empresas se prepararem. Simplesmente aparecem com autorização legal e começam a auditoria. É a única maneira de conseguir informações verdadeiras. Se uma empresa é avisada de que haverá uma inspeção, ela tem tempo para corrigir problemas, esconder irregularidades, reclassificar funcionários de volta como horistas por algumas semanas e depois mudar tudo novamente quando a inspeção termina. Continuei contando. 248. 249. As pessoas ao meu redor começaram a se mover de forma diferente, mais rápido, com mais urgência. Alguém da gerência passou por mim falando apressadamente ao telefone. Outra pessoa, que eu nunca tinha visto antes, acompanhava 2 indivíduos com aparência oficial em direção aos escritórios administrativos. Eles carregavam pastas e maletas e tinham expressões que deixavam claro que não estavam ali para fazer amizade. Terminei de contar a remessa, conferi o manifesto e assinei a entrega. Apenas mais uma quinta-feira comum. Apenas mais uma tarefa rotineira. Cerca de 1 hora depois, ouvi passos se aproximando da minha mesa. Eram 2 pessoas que eu já conhecia. Virei-me e pensei por um segundo quem eram. Paola estava ali, acompanhada por outra pessoa do RH que eu já tinha visto antes, mas com quem nunca tinha conversado. As 2 pareciam ter envelhecido vários anos nos últimos 60 minutos. O rosto de Paola estava completamente pálido. O cheiro do aromatizador de baunilha tinha desaparecido. Agora ela apenas cheirava a estresse. "Por que você não nos avisou que tinha entrado em contato com o Conselho Trabalhista?" A voz dela saiu estranha,
mais aguda que o normal. Tensa. Soltei a prancheta sobre a mesa. Eu avisei 3 vezes. Você não disse que iria registrar uma denúncia formal no estado. Você disse que minhas preocupações não eram prioridade. Eu apenas as transformei em prioridade. A outra pessoa do RH resolveu falar. Isso é um problema sério, Laurian. Poderíamos ter resolvido isso internamente. Agora temos investigadores estaduais pedindo documentação de todos no seu departamento e de outros 3 departamentos. Você entende a situação em que isso coloca a empresa? Você entende a situação em que você me colocou? Mantive minha voz firme e tranquila. Trabalhei 60 horas por semana durante 8 meses sem receber a compensação adequada. Reportei a situação pelos canais internos corretos 3 vezes. Nada mudou. O que exatamente eu deveria ter feito? A mandíbula de Paola se moveu, como se ela estivesse mastigando algo extremamente amargo. Precisaremos da sua cooperação total durante a investigação. Claro, eu respondi. Eu já documentei tudo o que eles vão precisar. As 2 se afastaram sem dizer mais nada. Observei enquanto caminhavam de volta para a ala administrativa, onde os investigadores estaduais provavelmente estavam fazendo perguntas bastante desconfortáveis sobre práticas de folha de pagamento, critérios de classificação de cargos e estruturas de bônus ligadas à redução de custos. Peguei minha prancheta novamente e fui para a próxima remessa. 312 unidades de materiais de embalagem. Contei cada uma delas. A investigação durou 6 semanas. 6 semanas em que todo o armazém parecia viver em um silêncio pesado. As pessoas falavam mais baixo e caminhavam com mais cuidado. Cecile parou de fazer suas caminhadas matinais pelas instalações. Ela permanecia em seu escritório com a porta fechada. Às vezes eu a via pela janela, sentada atrás da mesa, olhando fixamente para algo que eu não conseguia enxergar. Os investigadores voltaram mais 2 vezes. Entrevistaram funcionários, analisaram registros de ponto, pediram e-mails, memorandos e toda a documentação relacionada à classificação dos cargos. Fui entrevistada uma vez durante 45 minutos. Eles me perguntaram sobre minhas tarefas diárias, meu horário de trabalho, se alguém havia me dito explicitamente que eu não podia mais fazer horas extras e se eu tinha levantado minhas preocupações internamente antes de registrar a denúncia. Contei tudo. Mostrei meu caderno com 8 meses de registros detalhados das horas trabalhadas. Indiquei as datas das minhas 3 reuniões com o RH e expliquei que outras 7 pessoas do meu departamento haviam sido reclassificadas exatamente da mesma forma que eu. Você percebeu algum padrão nessas reclassificações? Perguntou uma das investigadoras. Ela tinha cerca de 50 anos, cabelos curtos grisalhos e um olhar que parecia já ter escutado todas as desculpas possíveis. Todas aconteceram dentro de um período de 6 meses depois que nossa nova gerente chegou, eu respondi. E todas reduziram drasticamente os custos de horas extras do departamento. Sua gerente recebeu algum bônus ou remuneração ligada ao desempenho do departamento? Sim, ela recebeu um bônus considerável no final do ano. O pessoal da contabilidade comentou sobre isso. Os custos do departamento caíram 38%. A investigadora anotou algo. Obrigada, isso é útil. As semanas passaram. Continuei trabalhando. Continuei contando. O armazém inteiro parecia suspenso em uma espécie de expectativa pesada. Então, em uma manhã, 6 semanas e 2 dias depois da primeira visita dos investigadores estaduais, um e-mail foi enviado para todos do meu departamento. A mensagem convocava uma reunião na sala de descanso às 2 da tarde. A presença era obrigatória. Nós nos reunimos no horário marcado. Todos os 8 que haviam sido reclassificados estavam lá, além de várias pessoas de outros departamentos que eu nem conhecia. A gerência estava presente. O RH também estava. Alguém da equipe jurídica estava ali com uma expressão que parecia demonstrar dor física. O advogado foi o primeiro a se levantar. O Conselho Estadual do Trabalho concluiu sua investigação sobre as práticas de classificação de cargos. Eles determinaram que algumas funções foram classificadas incorretamente como isentas de horas extras. Isso afetou vários funcionários em diferentes departamentos.
Meu coração batia tão forte que eu tinha medo de que todos pudessem ouvi-lo. A empresa é obrigada a pagar os valores retroativos referentes a todas as horas extras não remuneradas trabalhadas durante o período em que a classificação esteve incorreta. Também estamos implementando medidas corretivas imediatas para garantir que as classificações sejam adequadas daqui para frente. Ela voltou a se sentar. Paola se levantou em seguida. Cada um de vocês receberá notificações individuais com o cálculo do pagamento retroativo. A empresa leva essas conclusões muito a sério. Estamos comprometidos com o cumprimento de todas as normas trabalhistas. Ninguém fez perguntas. Ninguém falou nada. Ficamos todos sentados, tentando absorver o que aquilo significava. Pagamento retroativo. Eles teriam que pagar o que haviam tirado de nós. A reunião terminou. As pessoas começaram a sair devagar, em silêncio. Voltei para minha estação de trabalho e tentei focar novamente na contagem de estoque, mas minhas mãos não paravam de tremer. 2 dias depois, um envelope apareceu sobre a minha mesa. Dentro havia uma carta cheia de números, cálculos, horas trabalhadas e horas extras devidas. O valor final me deixou atordoada por um instante. $18.400. Foi isso que me tiraram. Ao longo de 8 meses. Era isso que agora precisavam me devolver. Mas essa não foi a parte mais surpreendente. A parte realmente chocante veio 3 dias depois. Cecília tinha ido embora. Simplesmente desaparecido. Seu escritório estava vazio. A placa com seu nome havia sido retirada. Alguém comentou que ela tinha sido demitida. Outra pessoa disse que a situação era ainda mais séria do que isso. A empresa estava exigindo que ela devolvesse os bônus. No começo eu não entendi. Depois, alguém da contabilidade me explicou no estacionamento falando baixo, como se estivesse dividindo uma informação confidencial. O investigador estadual havia registrado algo muito específico em seu relatório. Eles documentaram que a estrutura de bônus de Cecile estava diretamente ligada à redução dos custos do departamento obtida por meio de classificações incorretas. Os bônus não eram apenas recompensas por boa gestão. Eles eram ganhos financeiros obtidos por meio de práticas trabalhistas ilegais. A equipe jurídica da empresa, tentando se proteger de responsabilidades maiores, determinou que esses bônus poderiam ser considerados enriquecimento pessoal obtido por meio de sonegação salarial. Eles calcularam o valor de um ano de bônus, totalizando $127 mil. Eles queriam todo o dinheiro de volta. Cecile não tinha esse valor disponível. Ela havia comprado uma casa 2 anos antes, uma casa bonita em um bom bairro, e pagado uma entrada que consumiu grande parte de suas economias. Ela contava com a continuidade dos bônus anuais. Construiu sua vida inteira em torno da renda que vinha de salários que, na verdade, haviam sido retirados de nós. Agora a empresa queria o dinheiro de volta, o mesmo dinheiro que lhe deram por ter tirado de nós, e ela teria que devolver. Havia advogados envolvidos, planos de pagamento e acordos que levariam anos para serem concluídos. Ouvi tudo isso por meio das conversas de corredor no trabalho, que se espalhavam mais rápido do que qualquer remessa que eu já tivesse organizado. Eu não sabia se todos os detalhes eram totalmente corretos, mas a verdade principal era inegável. Cecile tinha ido embora. Seus bônus estavam sendo recuperados. Ela estava pagando dinheiro que já havia gasto. Os cheques retroativos chegaram na semana seguinte, $18.400. Depositei o cheque no mesmo dia. Fiquei no banco observando o caixa processar o depósito, vendo os números aparecerem no saldo da minha conta. Dinheiro que eu já havia ganho meses antes. Dinheiro que deveria ter sido meu desde o começo. A gerência trouxe uma nova pessoa para substituir Cecile. O nome dela era Tomasa. Quase 50 anos de idade. Postura tranquila. A primeira coisa que ela fez foi convocar uma reunião do departamento. Revisei todos os cargos de vocês, disse ela. A partir de agora, todos os funcionários que estavam classificados como isentos serão reclassificados como horistas. Vocês irão registrar suas horas trabalhadas. Serão pagos por cada hora trabalhada. As horas extras serão pagas de acordo com a taxa correta. Alguém perguntou se ainda manteríamos os títulos de veterano. Vocês podem mantê-los se quiserem, respondeu Tomasa.
Mas títulos não são tão importantes quanto uma remuneração justa. Se você faz um bom trabalho, deve receber de forma justa por ele. E foi isso. Simples. Direto. Exatamente como deveria ter sido desde o início. Voltei para minha contagem de estoque. Voltei a organizar os envios. Mas agora, quando eu trabalhava 50 horas, recebia por 50 horas. Quando trabalhava 40 horas, recebia por 40. O sistema havia voltado a ser simples novamente. Honesto novamente. 3 semanas depois, Paola foi transferida para outra unidade. Nunca mais a vi. Alguém comentou que ela mesma pediu a transferência. Outra pessoa disse que foi uma sugestão da gerência. De qualquer forma, ela foi embora. O escritório de Cecily ficou vazio durante 2 meses. Depois de um tempo, transformaram o espaço em um depósito de materiais administrativos. Às vezes eu passo por ali e olho pela porta. Caixas de papel, materiais de arquivo, equipamentos extras. Nenhuma pessoa, nenhuma placa com nome. Apenas um espaço vazio onde alguém costumava sentar e calcular quanto dinheiro poderia economizar, tirando das pessoas que trabalhavam para ela. Os outros 18 funcionários que também haviam sido reclassificados receberam seus pagamentos retroativos. Os valores variaram. Alguns haviam sido reclassificados há mais tempo do que eu. Outros tinham feito ainda mais horas extras. O total que a empresa precisou pagar chegou a $340 mil. $340 mil em salários que haviam sido retirados e que precisaram ser devolvidos porque uma pessoa finalmente parou de pedir educadamente e começou a exigir oficialmente. Eu ainda trabalho lá. Continuo contando estoque. Continuo organizando os envios. Continuo percebendo quando os números não batem. Meu apartamento continua o mesmo. Meu trajeto para o trabalho também continua o mesmo. Mas algo parece diferente agora. Mais leve. Como se eu não estivesse mais carregando um peso que nem sabia que estava me incomodando. Às vezes as pessoas me perguntam se eu tive medo de registrar aquela reclamação. Se eu me preocupei com represálias ou com a possibilidade de perder o emprego. A resposta é sim. Eu estava com muito medo, mas também estava cansada. Cansada de trabalhar 60 horas e receber por 40. Cansada de pedir o mínimo de justiça e ser ignorada. Cansada de ver alguém lucrar com o meu trabalho não pago enquanto dizia que aquilo não era prioridade. Às vezes, transformar algo em prioridade significa tirar o controle das mãos de quem ignora o problema e colocá-lo nas mãos de quem realmente quer resolvê-lo. Obrigada por ouvirem minha história. Se você já se sentiu como se suas preocupações não importassem, como se sua voz não fosse ouvida, espero que isso mostre que, às vezes, o sistema realmente funciona quando você sabe qual parte dele usar. Clique em Gostei se você se identificou com essa história. Inscreva-se para acompanhar mais relatos de pessoas que se recusaram a permanecer em silêncio. E deixem um comentário aqui embaixo. Contem sobre uma vez em que vocês precisaram lutar por algo que sabiam que mereciam. As histórias de vocês também são tão importantes quanto a minha. Histórias como a de Laurian revelam algo silencioso que acontece em muitas estruturas de poder. Sistemas inteiros podem funcionar de forma injusta, simplesmente porque ninguém desafia a lógica que os sustenta. Não foi um grande escândalo público que mudou aquela empresa, nem um protesto coletivo. Foi apenas uma pessoa observando os detalhes, exatamente como fazia em seu trabalho todos os dias. O curioso é que a habilidade que a tornava uma excelente funcionária, perceber quando os números não batiam, acabou revelando algo muito maior do que caixas de estoque. Revelou um desequilíbrio estrutural. Muitas vezes acreditamos que grandes mudanças exigem posições de poder, mas essa história mostra que atenção, persistência e coragem silenciosa também podem alterar sistemas inteiros. O que realmente pesa não é apenas a injustiça em si, mas o tempo que ela permanece intacta, porque todos acreditam que não podem fazer nada. A maior lição desta história não é apenas sobre direitos trabalhistas ou justiça legal. É sobre perceber quando uma estrutura começa a se beneficiar do seu silêncio. Muitas pessoas confundem lealdade com submissão e dedicação com aceitação de injustiça. Laurian não iniciou um conflito. Ela tentou resolver o problema dentro da empresa 3 vezes antes de agir.
Isso mostra algo importante. Responsabilidade também significa saber quando os canais internos deixam de funcionar. Organizações saudáveis corrigem erros quando são apontados. Estruturas abusivas ignoram, minimizam ou adiam até que alguém seja obrigado a agir fora delas. A coragem de Laurian não foi impulsiva. Foi construída através de observação, documentação e consciência. Em um mundo onde muitos temem perder estabilidade, essa história lembra que a verdadeira estabilidade vem de sistemas justos. E sistemas justos só existem quando alguém decide que o silêncio não é mais uma opção. Agora me diz, quando você percebe que algo injusto está acontecendo ao seu redor, você costuma se adaptar ao sistema ou começa a questionar a estrutura? Se você estivesse naquela empresa e soubesse do que estava acontecendo, teria coragem de apoiar Laurian? Ou o medo de perder o emprego falaria mais alto? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez refletir, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para acompanhar mais relatos surpreendentes como este.